Vamos lá, pessoal, atividade 7 de redes 2, jogo rápido aqui. A gente vai criar um servidor FTP e acessá-lo através de um client remotamente, utilizando um usuário que a gente vai definir aqui, certo? Então, primeiro de tudo, devido à versão do Debian que nós estamos utilizando, nós vamos atualizar os repositórios, certo? Dá um apt-get aqui. E o próximo passo vai ser instalar o VS FTPD, que é o nosso servidor efetivamente, para que nós possamos inicializar a nossa aplicação. Só um instante. Bom, como essa é uma das vezes que eu estou executando essa atividade, alguns passos são omitidos, né? Algumas confirmações são omitidas porque já estão realizadas, né? Então a aplicação não solicita novamente. Então, uma vez instalado aqui o VS FTPD, a gente vai configurar o nosso servidor. Essas configurações servem para a gente barrar que quaisquer usuários sem permissão tenham acesso, sem autenticação tenham acesso e permita os usuários autenticados localmente, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai adicionar esse carinha aqui, ó, o PASV underline enable yes no comecinho do arquivo, certo? E os outros caras que nós vamos alterar aqui são configurações que já estão realizadas aqui, mas a gente precisa efetivamente alterar. Então a gente vai dar um Ctrl W aqui e busca por Anonymous Enable. Então esse cara vem por default como yes. A gente vai modificá-lo para no. Logo aqui embaixo tem uma outra propriedade do servidor que a gente vai precisar alterar, que é o Local Enable. Ele estava por default, né, comentado, a gente vai descomentá-lo. E por último, mas não menos importante, a gente vai procurar esse chroot local user. Então mais uma vez dá um Ctrl W aqui no terminal. E esse carinha a gente vai descomentar também. Ele está logo aqui. Chroot local user yes, certo? Bom, uma vez descomentado esses caras e adicionado aquela linha inicialmente ali, a gente vai reiniciar o servidor, certo? Stopado, restartado. E agora a gente vai para a parte de criação do nosso usuário, né, e do grupo para ele. Peculiaridades aqui do Debian. Então a gente vai dar um user add -g ftp users, certo? A gente vai executar esses comandos aqui, certo? Podem ver que o usuário já foi criado, né? Ele já tem uma senha que foi definida. Dentro dele, dentro do diretório do usuário, ou melhor, a gente vai criar um diretório para esse usuário, né, lá dentro de home. E dentro desse usuário nós vamos também criar uma pastinha chamada public, né? Então são peculiaridades aqui do Debian também, ou melhor, do Linux, certo? Então se a gente executar esses comandos novamente, teremos a mensagem de que esses diretórios já existem, certo? Certinho. E por último, mas não menos importante, uma vez que esse usuário já esteja criado, a gente vai ajustar, né, as permissões dele. A gente vai primeiro definir quem é o proprietário do grupo que nós acabamos de criar, certo? Então a gente vai dizer que o proprietário é justamente o FTP user, certo? Isso aqui a gente consegue executar tranquilamente. E a gente vai remover as permissões de escrita, né, da raiz do usuário, do diretório raiz do usuário. Isso também já tinha sido realizado, então na prática não fará diferença pra gente. Se a gente verificar aqui quais são as permissões que esse cara tem, a gente consegue visualizar, tá? Por último, mais ou menos importante, pessoal, a gente vai criar aqui o arquivo teste. Esse arquivo teste ele já foi criado na prática, né? Então vamos criar aqui o arquivo teste. Não, vamos criar o arquivo aqui salve. Beleza. Uma vez que o arquivo salve foi criado, pessoal, a gente consegue agora, através do nosso cliente, que é o FileZilla, eu vou expandir essa tela aqui para nós, a gente consegue acessar, né, aquele servidor FTP utilizando a porta, né, o IP, perdão, o IP da máquina que a gente está utilizando. Então, como utilizamos ali a interface de rede no modo bridge, a gente vai dar um IPA para visualizar o IP que é utilizado. Então veja que é
exatamente esse mesmo IP aqui que nós estamos acessando através do FileZilla. O FTP user, que é o usuário que a gente criou, a senha, que a gente criou também, super segura, de 1 a 6, e a porta por default, quando a gente não coloca, a gente tem a porta 21, né, para servidores FTP. Então a gente vai tentar aqui, vamos cancelar a conexão anterior e fazer uma nova. E aqui dentro da pasta pública, que foi aquela pasta que nós criamos, nós temos, né, os dois arquivos, né, o arquivo salve e o arquivo teste. Observe que o arquivo teste, ele havia sido criado anteriormente, né, um pouquinho antes, e o arquivo salve está criado mais recentemente aqui. Não está exatamente no mesmo horário que a minha máquina local, porque o sistema operacional não está configurado lá, né, mas a gente tem aqui, né, uma ordem de criação, de modificação do arquivo, né, que denota que essas alterações que nós realizamos aqui foi refletida lá, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado e vamos embora.